Deus eterno e grandioso Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, e clamamos a Ti, a Tua bênção, a Tua graça e o Teu favor na vida do pastor João Batista mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo possa usá-lo, meu Deus, como instrumento aqui neste lugar. Que a Tua palavra, revelada aos Teus santos, venha ser uma bênção através dele, Senhor. Ser com ele todos os dias da sua vida. Que o Teu nome seja glorificado através de cada palavra que sair da Tua boca, da boca dele. Que venha do Teu coração. Nós louvamos, bendizemos o Teu nome e já Te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor já preparou para nós, mesmo antes de nós estarmos aqui. Que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração e nos ensinar mais uma vez, Senhor, aquilo que nós devemos aprender. E que nós tenhamos um coração quebrantado para obedecer a Ti e louvar e engrandecer o Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. E a igreja do Senhor diz amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Quem está feliz diz amém. Oh, glória. Queridos, se você tiver com a sua Bíblia, abra no livro do Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 18. Nós vamos ler até o versículo de número 25. Gênesis é fácil, é o primeiro livro, viu? Da Bíblia. Primeiro. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram outro poço ali. Eu posso ouvir um amém? E um glória a Deus. Amém, glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, meus queridos, tem algumas pessoas que estão nos assistindo nesse momento ao vivo pelo Instagram, mas eu quero avisar, como sempre, já
desde a semana passada, desde o domingo, nós não estamos deixando os cultos gravados no Instagram, no IGTV. Nós não estamos deixando gravado. Por quê? Porque nós estamos gravando também para o nosso canal no YouTube. Aí assim a pessoa tem a oportunidade, se quiser, de assistir ao vivo pelo Instagram. Ao mesmo tempo, também, se não puder assistir ao vivo, depois no nosso canal Batista Elcaná, no YouTube, estão lá todas as mensagens que a gente pregou. Amém? Então assim, aí você aproveita, assiste a pregação, a ministração e se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e deixa o seu joinha para que a gente possa alcançar mais pessoas através do nosso canal. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Eu vou dar um título para essa ministração de hoje, que é Cavando Poços. Eu posso ouvir um amém? Eu quero que você repita. Como é o título dessa ministração? Cavando Poços. Glória a Deus. Nós lemos aqui no capítulo 26, a partir do versículo 18, uma parte da história do Isaac, o filho da promessa. Quem era Isaac? Isaac era o filho de Abraão, o qual Deus havia prometido a Abraão que através da sua descendência, ou seja, através da linhagem de Isaac, seriam benditas todas as famílias da terra. Isaac tem uma biografia que eu atentei um pouco para a ministração de hoje, uma biografia espetacular. Aquele cidadão, ele nasceu de uma mãe que era estéril, ou seja, ela não tinha capacidade de gerar filhos. Mesmo assim, Deus proporcionou que através de uma bênção sobrenatural, Isaac fosse gerado. E enquanto eu estava meditando nessa passagem, eu fiquei observando e analisando a minha família, e eu também me senti assim um Isaac gerado, porque na minha família, antes de mim, eu não me lembro de nenhum crente. Da minha família sim, da linhagem dos meus pais e da minha mãe, entendeu? Do meu pai e da minha mãe. Porque eram tudo daquela tendência do catolicismo. Então, depois que nós conhecemos Jesus verdadeiramente através da palavra de Deus, então nós fomos gerados filhos de Deus, de uma forma que eu vejo assim, de uma forma estéril, de uma família estéril, uma família que não gerava filhos para Deus antes, através do Evangelho. Isaac, ele foi gerado naturalmente dessa forma, de uma mãe que não podia ter filhos. E eu me senti assim, e eu tenho certeza que enquanto eu também meditava, eu pensei na igreja Batista Elcaná, e existem muitas pessoas que estão aqui nessa noite, que são as primeiras pessoas que se converteram na sua casa. Levante a mão, por favor, da sua família. Quem está aqui nessa noite que foi o primeiro que se converteu da sua casa? Oh, glória! Ah, pois nós temos muitos Isaques aqui. Gerado de famílias
estéril, porque antes essas famílias não geravam filhos. Aí depois que o Senhor, através do Espírito Santo, nos convenceu da verdade, da justiça e do juízo, que nós somos gerados filhos de Deus, que antes nós éramos criaturas de Deus, a partir daí, aí nós passamos a gerar filhos para Deus. Tanto os filhos naturais, que os nossos filhos já nasceram no berço evangélico, como também os filhos espirituais, de pessoas que a gente passou a conhecer, e passamos a falar de Jesus, e através do nosso testemunho, através da nossa ministração, essas pessoas foram se convertendo, e passaram a ser verdadeiramente os filhos de Deus, obedientes ao Senhor. Isaac, obediente ao seu pai, de uma forma tão espetacular que ele aceitou o sacrifício. Olhe bem, queridos, nós não sabemos a exata idade de Isaac quando Deus pediu que Abraão o sacrificasse, o levasse até o monte Moriá e lá fizesse dele um holocausto, ou seja, o sacrificasse para o Senhor. Nós não sabemos, mas de uma coisa nós temos certeza: ele já era um garoto, um jovem, de no mínimo 17 anos para cima. Por que isso, pastor? Porque nós percebemos que durante a subida até o local do sacrifício, quem levou a lenha para o sacrifício foi o próprio Isaac. Então isso já é indício de que não era um garoto muito novo, porque o pai seria um pai incoerente de pegar uma criança muito pequena e colocar um feixe de lenha nas suas costas para chegar lá em cima, o matar e o queimar, porque era esse o holocausto. Então Isaac vai com seu pai, sobe o monte, e quando chega lá em cima no monte Moriá, ele diz: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou aqui vendo o cutelo, eu estou vendo aí o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Então era um garoto que tinha entendimento, que ele sabia que eventualmente o seu pai oferecia sacrifício ao Senhor, então ele sabia de todo o procedimento do sacrifício, então ele conhecia a ordem do culto, ele sabia como funcionava. Aí o seu pai disse para ele: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E a Bíblia diz que ali Abraão preparou a lenha, pegou o rapaz, o amarrou, colocou sobre a lenha, e quando ia com o cutelo para fazer o sacrifício, Deus manda através de um anjo bradar: Abraão, Abraão. E ele: eis-me aqui, Senhor. Não toque nesse garoto, não lhe faça mal. E a partir daí Abraão olha para a sua retaguarda e vê um cordeiro amarrado e pronto para que ele pudesse oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas Isaac, ele aceitou, porque ele podia simplesmente dizer: não, Senhor, não, acho que não é nada, morrer, eu não. Ele aceitou ser sacrificado, ele aceitou uma vida de sacrifício, uma vida de obediência. E eu fico imaginando, meus queridos, você que se sente um Isaac, que foi gerado primeiro na sua casa, ou mesmo que você não tenha sido gerado primeiro, você também passa a ser espiritualmente um Isaac, porque você foi gerado através da promessa que Deus fez a Abraão, que na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra.
De alguma forma você é alcançado por essa bênção de Deus. Você é um Isaac. Agora, eu lhe pergunto, e eu não quero que você me responda, apenas você medite. Você tem aceitado uma vida de sacrifício? Você tem aceitado o sacrifício que o Senhor solicita de você em alguma ocasião? Isaac foi um rapaz obediente ao seu pai. Seu pai Abraão disse: olha, meu filho, você não vai se casar com nenhuma mulher dessa região que a gente mora, porque nós vamos arrumar uma moça para você que seja da nossa família. E onde Abraão morava, não havia ninguém da sua família que pudesse ser esposa de Isaac. Então Abraão chama um dos seus empregados, faz com que ele faça um juramento, coloque a sua mão debaixo da coxa, que era um procedimento comum quando se fazia um juramento naquela época, e aquele seu empregado coloca a mão embaixo da coxa do Abraão, e o Abraão disse: olha, jure para mim, que você vai até a minha parentela, a terra dos meus pais, e vai lá encontrar uma moça, para que ali seja esposa do meu filho. E ali aquele servo de Abraão jurou, e se preparou com mais outros servos, 10 camelos cheios de material que ele precisaria, de provisão, e foi até a terra onde morava a família de Abraão. Aliás, a família de Sara, na verdade, que a família que morava nesse lugar era a família de Labão, que era irmã da esposa de Abraão. E aquele rapaz foi até lá, e lá ele se deparou, fez um certo concerto com o Senhor, e o Senhor ali apontou uma determinada jovem chamada Rebeca. E quando chega depois, ele como um embaixador de Abraão, ele conversa com aquela moça, e conversa com seus parentes, e acerta o casamento, e pergunta se aquela moça quer ir, que ela aceita casar com o rapaz que ela nunca viu na vida, o filho de Abraão, Isaac. Você aceita casar com o filho da promessa? A moça disse: eu aceito. Enquanto eu meditava nesse texto, eu percebi, queridos, que Isaac, ele casou à distância. A moça aceitou o casamento lá na casa dos seus pais, nunca tinha visto Isaac, e Isaac também nunca tinha visto essa moça, e aceitou que aquele moço que o seu pai estava mandando iria trazer uma moça certa para ele se casar. Isaac tinha uma orientação espiritual maravilhosa, porque ele acreditava que Deus que prometeu era suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até pensando. Ele acreditava que Deus não ia trazer qualquer coisa para ele. E vem aquela moça com o rapaz, com o empregado do Abraão, a uma certa distância, e está lá o Isaac ansioso, imagino eu, esperando a sua noiva, e quando ele vê de longe aquela moça, eu imagino que ela vem em cima de um camelo, a moça pergunta: quem é aquele rapaz? Ele disse: aquele dali é o seu esposo, Isaac. E diz a Bíblia
que aquela moça saltou, obviamente, e saiu uma carreira desvairada, correu, pulou no pescoço do Isaac e viveram felizes para sempre. Graças a Deus. E aí não é conto de fada não, viu? Não é conto de fada não. É verídico. Eu digo assim que viveram felizes para sempre, mas teve alguns episódios, queridos, em que eles passaram por algumas situações difíceis. Teve uma certa ocasião que o Isaac, próximo do rei Abimeleque, que era o rei de Gerar, ele disse: olhe, Rebeca, se o pessoal daqui dessa terra perguntar se você é minha esposa, você diga que não, você diga que é minha irmã, porque ele estava com medo de que as pessoas, sabendo que a Rebeca, porque era muito bonita, sendo esposa dele, matava ele, ficava com a Rebeca, que era bonitona, e estava tudo certo. Aí ele disse, para ele não morrer, ele resolveu fazer uma arrumação, uma mentira. Então, mesmo sendo um filho obediente, mesmo aceitando o compromisso de aceitar o sacrifício de Deus, nós percebemos que Isaac não é perfeito. Assim como você e eu também não somos, queridos. Nós não estamos aqui exigindo de você uma perfeição, mas nós estamos assim, pregando um sacrifício possível, de obediência aos ensinamentos da palavra. A palavra do Senhor declara que o Senhor não nos coloca nenhuma provação além daquela que nós possamos suportar. O Senhor não exige nada de nós que nós não tenhamos capacidade para realizar. Isaac, com aquela mentalidade de que Deus é com ele em todos os lugares, recebe uma orientação agora do próprio Deus. Deus dizendo: olhe, a fome era grande naquela época, uma segunda fome, antes havia tido uma outra fome grande, que Abraão, Deus autorizou que ele fosse para o Egito. Mas para Isaac, Deus não permitiu que ele fosse para o Egito. Deus disse para ele: ei, você não vai para o Egito, você vai para um lugar chamado Gerar, e lá eu te multiplicarei e abençoar-te-ei. Olhe bem, queridos, as promessas que Deus tem para a vida de uma pessoa nem sempre é idêntica às bênçãos que Ele tem para a vida de outra pessoa. Tem algumas pessoas que Deus permite determinadas coisas, para outras Ele não permite. Tem certas ocasiões em que o Senhor faz as coisas acontecerem de uma forma tão fácil para algumas pessoas, e para outras é muito difícil. Tem pessoas que o Senhor permite que vá até a cova dos leões, outros Ele não permite. Tem algumas pessoas que Deus permite que vá-se pela fornalha de fogo ardente, outros não. Deus tem aqueles que eles escolhem para ser diferente em determinada situação, mas isso quer dizer que Deus ama mais a uns do que a outros? Não, de forma alguma. Deus ama todo mundo por igual. Agora Deus trata todo mundo de maneira diferente. Oxe, pastor, como é isso? É assim. Deus pode, quem sabe, exigir de você, minha irmã,
que não use brinco. De você. Aí eu vejo pessoas amarguradas, que não entendem o trabalhar de Deus. Aí já que Deus pediu, exigiu, ei, você não pode usar brinco. Aí não pode ver mais irmã nenhuma de brinco, porque se tiver oportunidade, vai falar mal dos brincos da irmã. Espera aí, meu querido, minha querida. Deus pediu os seus brincos, não foi o da irmã. Tem pessoas que Deus exige que ande com roupa cobrindo os tornozelos. Outras Deus não exige isso. Só que aquela que Deus exigiu, ei, você vai andar a partir de hoje com as roupas assim, ó, cobrindo os tornozelos. Aí vive uma vida amargurada, porque não entende o trabalhar de Deus. E agora, já que eu ando com a roupa até aqui os tornozelos, a irmãzinha, se eu ver uma irmãzinha com uma saia um pouquinho acima do joelho, tome-lhe língua. É isso que a gente vê muito, meus queridos. A falta de maturidade espiritual faz com que os irmãos contendem uns com os outros, porque não entendem que o trabalhar de Deus, apesar de Deus amar todo mundo por igual, o Senhor trabalha diferente em cada um. O Senhor trabalha com indivíduos. E quem sabe, queridos, nesse seu individualismo com Deus, Deus possa ter uma maneira especial de trabalhar com você. Eu me lembro que no primeiro livro do profeta Samuel, conta a história de Davi. E ali Davi passou por uma situação difícil, quando ele foi lutar com o gigante Golias, e depois ele se tornou uma celebridade, e aí o rei tentou matar Davi, e sei que um tempo Davi começou a se esconder, para fugir da presença do rei Saul, que queria de todo jeito matá-lo, e ali Davi começou a se refugiar numa caverna chamada Caverna do Adulão, e ali apareceram outras pessoas amarguradas, sofridas, desamparadas, endividados, pessoas que eram escória da sociedade. Cerca de 400 homens desses se juntaram com Davi ali naquele lugar, e Davi passou a ser referência para aqueles homens. Gente, naqueles 400 homens, tiveram uns que eram espetaculares. Homens que antes não valiam nada. Tinha um deles que herdou um campo de lentilha. Um campinho de lentilha. E os inimigos queriam tomar aquele campo. Ele pegou a sua espada e matou mais de 600 homens para defender aquele campo. Ele disse: esse campo daqui é meu e ninguém toma. Aprendeu com Davi. Gente, teve alguns que foram intitulados valentes de Davi, porque se tornaram homens que não abriam nem para o trem. Homens que começaram a matar gigantes, que não perdiam batalhas, pessoas, rapaz, destemidas, que não aceitavam derrotas, pessoas lutadoras, brigadoras, pessoas que defendiam o que era seu, com unhas e dentes. E quem eram aqueles homens, pastores? Pastor, eram os valentes de Davi, que Deus escolheu para aquele propósito, porque Deus
trata pessoas diferentes. Aí nós lemos hoje aqui no capítulo 26 do livro do Gênesis, a partir do versículo 18 até o versículo número 25, nós vemos aqui o Isaac com os seus pastores cavando poços. Primeiro, Deus começou a fazer com que ele multiplicou, como ele enriquece as coisas que ele fazia. Ele fez uma plantação lá em Gerar e as coisas se multiplicou de uma forma tão grande que cada grão se multiplicou 100 vezes. A colheita dele dava 100 por 1. Você sabe o que é isso? Colheita é 100 por 1? É a maior colheita que a Bíblia fala que nós temos direito. 100 por 1 é a maior. Eu ainda não vi em nenhum outro lugar o Senhor dizer que a pessoa vai gerar 200 por 1. Não, Ele diz assim: uns vão gerar 30, outros 60, outros 100. Mas todos vão gerar. E quem gera 30 não pode ficar triste com aquele que está gerando 60. Aquele que está gerando 60 não pode ficar triste com aquele que está gerando 100. Porque o Senhor trata diferente. E aquele que gera 100 não pode tripudiar em cima daquele que gera 30, daquele que gera 60, porque é o Senhor quem multiplica, é o Senhor que dá a colheita. Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. A Isaac está ali, quando vê ali aquele rei Abimeleque, Isaac prosperando de uma forma espetacular, os seus animais crescendo de uma velocidade absurda, as suas plantações gerando maravilhosamente. Aquele rei chega e expulsa Isaac das suas terras, diz: ei, você está ficando mais poderoso do que eu, aqui não vai dar para você ficar não, rapa fora daqui. Isaac simplesmente saiu de Gerar e foi para um vale de Gerar, porque ele não desobedeceu a Deus, porque Deus disse para ele ir para Gerar. Eu posso até estar no vale, mas o vale que eu tenho que estar é o vale do lugar aonde o Senhor mandou que eu estivesse. Eu posso até estar no vale, mas se o Senhor mandou eu estar em Gerar, eu tenho que estar no vale de Gerar, porque eu tenho que gerar. Louvado seja Deus. E aquele homem vai agora para o vale de Gerar, e a fome, como falei, naquela região era grande. E o vale, um negócio improdutivo. Ele percebeu que os inimigos de Abraão haviam entupido os poços que o seu pai havia cavado. Aí ele disse: epa, queridos, não temos água aqui, sem água não dá para viver. Vamos cavar esse poço. Vamos cavar esse poço. Aí cava aquele poço. Cavam. Até encontrar água. E dá o nome daquele poço Ezeque. E quando termina de encontrar água, aí vem os pastores de Gerar, pessoal lá do Abimeleque, diz: ei, esse poço aqui é nosso. Oxe, se embora daqui. Esse poço aqui é nosso, meu. Isaac disse: tá certo. Saiu dali, foi para um outro lugar. E quando chega lá,
ele vê outro poço que havia sido entupido pelos inimigos de Abraão. Eles vão cavar isso aqui de novo. Cavaram o segundo poço, e quando ele jorrou água, os inimigos chegaram lá e contenda de novo. Ei, esse poço aqui é nosso. Ele disse, de novo, não era aquele. Esse aqui também é nosso. Então tá certo. Foi mais para frente. Cavou o terceiro poço. E quando ele terminou de cavar aquele poço, jorrou água viva. Gerou, eita Jesus, jorrou água viva. E aí os inimigos perceberam que não adiantavam. Os inimigos perceberam que não adiantavam tentar tapar os poços. Os inimigos perceberam que não adiantava contender com aquele homem, porque ele não ia entrar nessa briga. Os inimigos entenderam que não era o Isaac a bênção. Ele era detentor da bênção, mas a bênção não era ele. A bênção era o Senhor, porque a nossa bênção deve ser o nosso Deus. Porque se for para a gente lutar, o Senhor vai nos dar força para lutar. Mas se for para não lutar, Ele vai dizer, meu filho, minha filha, fique quieta, que eu vou te dar vitória em outro lugar, que eu vou te dar provisão de outra forma. Mas não contende, não entre nessa briga, porque a briga é minha, sou eu que vou lutar por você. Em cada poço desse, o Isaac dava o nome. No primeiro ele colocou o nome Ezeque, que quer dizer contenda. O segundo poço ele colocou o nome Sitna, que quer dizer inimizade. O terceiro poço ele colocou Rehobote, que quer dizer alargamento, provisão. O Senhor agora me ampliou as minhas provisões. E quando termina de cavar esse terceiro poço, aí apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Aí o Isaac edificou ali um altar ao Senhor. Ele construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Começou a fazer culto ali naquele lugar. Começou a cultuar o Senhor. E quando ele cultuava o Senhor, ele armou a sua tenda, ele fez a sua morada. E quando a sua morada estavam prontos, os seus servos resolveram cavar outro poço. E deu o nome de Berseba, que quer dizer promessa. Quem sabe, meus queridos, quem sabe, minha querida, você estava aqui nessa noite querendo ouvir essa palavra, Deus está falando no seu coração. Não entre em contenda, se for o seu caso. Não entre em contenda. Deus vai cumprir a sua promessa na tua vida. Perceba que você vai prosperar onde o Senhor te colocar. Perceba que o Senhor está dizendo que Ele está com você nessa peleja. Perceba que aonde você colocar a mão, o Senhor vai multiplicar com bênção. Ele vai te dar vitória. Ele vai deixar você com a certeza de que a vitória está vindo dEle.
E eu vejo aí na história de Isaac um negócio maravilhoso, que aparentemente ele não ligava para aquilo que o pessoal tomava dele. Aparentemente ele não ligava. Eu sei que com o sentimento do ser humano, eu fico imaginando que quando ele cavou o primeiro poço, que os caras chegaram lá para contender, ele disse: não, meu amigo, não estava entupido, eu cavei, rapaz, aí agora eu tenho direito, eu que cavei. Mas não, rapaz, porque se houve contenda, é porque houve alguma discussão. Eu fico imaginando que nesse momento ele argumentou, mas ele escutou a voz do Altíssimo dizer: meu filho, minha filha, ei, saia daí, sai daí, eu vou te dar vitória em outro lugar. Tudo certo, tá bom, bebê, tá bom. É seu? É, pronto, deixa, fica aí. Vou cavar o segundo. E quando cava o segundo, acontece a mesma coisa. Os homens chegam lá e eu fico imaginando como um ser humano, que ali naquele momento de novo ele disse: não, peraí, de novo não. Aí Deus disse: ei, meu querido, quantos poços você cavar, eu vou gerar água viva. Tudo que você fizer, eu vou abençoar, eu vou te dar vitória, eu vou fazer você prosperar, eu vou fazer você ser o destaque, aquilo que você botar para fazer. Você está comigo? Está comigo ou não está? Se você disser: estou com o senhor, e não abro, ele disse: pois eu também estou contigo, eu estou contigo, pode continuar cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando, e a água vai jorrando, a prosperidade do Senhor vai chegando, o Senhor vai mostrando que Ele é Deus na sua vida, porque lá em Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá o trabalhar de Deus? Hoje o Senhor nos deu essa palavra, querido, para que a gente possa entender que tem certas ocasiões que nós vamos ter que lutar para conseguir aquilo que nós almejamos. Mas tem certa ocasião que você não vai ter que fazer absolutamente nada, muito pelo contrário. Você aparentemente vai dar um recuo. Gente do céu, eu já passei na minha vida por alguns momentos de humilhação. Já passei. Mas teve um certo dia que, para falar a verdade, eu não me sinto nem muito confortável de dar esse testemunho, porque... Mas é assim, o Senhor trata a gente dessa forma. Eu estava trabalhando lá no Fórum do Giraldo Pociano. E tinha lá um senhor, um juiz, que obviamente era quem mandava no fórum. E eu era o segurança do fórum. Naquela época, para mim, a escala era boa. Trabalhava de 7 da manhã até meio-dia, 1h no máximo. E vinha para casa de segunda a sexta-feira. Ainda tinha o melhor: na sexta-feira eu nem ia, era de segunda a quinta. Mas esse juiz, ele morava em Maceió, mas ele saía de madrugada de lá e ele chegava muito cedo. E teve um certo dia que eu cheguei lá no
Foram às 7 horas da manhã e o juiz já estava. Gente do céu. Ninguém vai resolver nenhum problema num fórum 7 horas da manhã. No mínimo é 8 horas que o fórum abre, 8 horas. 7 horas esse homem estava lá. Por uma questão de ética eu não vou dizer o nome dele. E ele me chamou lá. Nessa época eu não me lembro se eu já era subtenente ou eu era primeiro sargento. Mas, se eu não me engano, eu já era subtenente. E eu tenho, assim, na minha história da Polícia Militar, uma história muito limpa, graças a Deus. Cheguei 7 horas lá, o juiz mandou me chamar. Não, eu era primeiro sargento ainda. Fui promovido depois lá. Aí ele disse: sargento? Eu, pois não, seu juiz. Cheguei aqui, tinha segurança, o senhor não estava. Acho que não vai dar para o senhor ficar aqui não, né? Aí eu disse: o senhor que sabe, né? Você não vai dar não. Eu vou falar com o comandante da companhia para substituir você, porque você não está fazendo um bom trabalho aqui. Eu disse: sim, senhor. Gente, aquilo ali foi um negócio tão humilhante para mim. E pois é, pode ir. Eu digo: seu juiz, eu poderia falar um instantezinho com o senhor? Pois não, fala aí. 10 anos assim. Eu digo: ó, seu juiz, eu tenho uma filhinha pequena em casa, eu moro lá em Arapiraca. E antes de eu vir para cá, eu deixo ela na escola e depois é que eu venho para cá. E tudo é sacrifício, sabe? Eu venho para cá e já venho até meio veloz para chegar no horário aqui. E o horário de eu chegar aqui é 7 horas da manhã. E eu cheguei 7 horas. E eu queria pedir um negócio para o senhor. Aí ele disse: o que é? Aí eu disse: me dê uma oportunidade. Gente, eu vendo isso hoje, sabe, como se eu tivesse sido jogado para fora de um ambiente, ei, não, deixa eu ficar. Foi exatamente o que eu fiz, gente. E é muito duro estar dizendo isso para vocês, entendeu? Porque o ser humano, ele gosta de contar vantagens. E nesse momento aí eu estava em muita desvantagem. Aí eu percebi que o diretor do fórum estava lá numa janela, lá assim, numa porta assim, que estava observando. E eu naquela cena humilhante, diante de uma pessoa, de um ser humano, ruim, porque na minha concepção eu não tinha cometido nenhuma falha, porque eu tinha chegado no meu horário. Ele que chegou cedo demais. Aí ele disse: tá certo. Sabe por que eu fiz isso, gente? Porque eu não queria manchar
não queria manchar o meu status. Eu não queria que tivesse mancha no meu nome lá. E eu fiz isso e não estava programado não para dar esse testemunho, mas o Espírito Santo incomoda. E tem certas ocasiões que a gente tem que se abaixar para que o Senhor cresça, para que a gente possa perceber que nós não somos nada. E tem ocasiões, queridos, que nós precisamos sim baixar a cabeça e dizer assim: ei, psiu, me perdoe, mesmo eu estando certo. Menos de 30 dias depois, esse juiz entrou de férias e Deus me disse: ele não volta mais para cá. Ele não volta mais para cá. E quando ele foi pegando lá o carro, eu fui até o estacionamento onde ele pegava o carro, né? Era o último dia que ele estava indo embora. E fui lá e: seu juiz, boa viagem, que Deus o abençoe, viu? Pois não, obrigado. Não lembrou mais do episódio, mas ele, nesse dia ele me tratou diferente. O olhar dele para mim foi diferente. E aí ele foi embora. Na verdade ele foi promovido. E ele não podia mais ficar no Giral, porque durante esse período, esses 30 dias, ele foi promovido e aí teve que ficar no Fórum de Maceió. Aí não podia vir mais para cá. Aí depois fui eu que fui promovido e também fui transferido para o Fórum daqui. E passei um tempo. E mesmo, os queridos, sendo nós Isaques do Senhor, filhos da promessa, existem ocasiões que é muito constrangedora que nós passamos. Deus nos dá vitória, nos dá vitória sim. Ninguém nunca soube disso, a não ser o juiz e eu, Deus, né? E o diretor do fórum que estava lá na porta assim, escutando. Eu imagino que alguma coisa ele escutou, mas ele não ouviu a conversa toda. E às vezes precisamos testemunhar, queridos, que a nossa vida não é só de vitória, de estratégias positivas, de estratégias vitoriosas. Existem algumas ocasiões em que nós temos aparentes derrotas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor não nos fez para sair daqui derrotado. Eu não sei porque foi que Deus me trouxe ao coração trazer esse testemunho hoje, mas eu sei de um detalhe: tinha alguém que precisava escutar isso, ou aqui ou nessa live aí. E louvado seja o nome do Senhor, que nós somos instrumentos de Deus. Se for para se abaixar, se abaixe. Aceite o sacrifício. Aceite o sacrifício. Nem toda hora você vai estar. Aceite o sacrifício. Mas continue cavando. Continue cavando. Continue cavando. Que o Senhor vai te dar a prosperidade, vai lhe dar o alargamento e vai cumprir as promessas na sua vida, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? E um glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, antes de nós louvarmos, nós vamos encerrar o vídeo do nosso canal do YouTube.
A live pode até continuar, né? E eu vou liberar uma bênção para você. Você que está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, viu? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E o Senhor, e toda a igreja do Senhor diz: glória a Deus, aleluia.